A Constituinte foi um salto civilizatório. Conseguimos com ela chegar até aqui, não com uma democracia acabada, mas com uma democracia esboçada. Aqui se celebra um pacto para encerrar a ditadura e construir uma democracia. A Constituinte cometeu um grande erro. Ela não nos dotou de um sistema político moderno. A prática do fisiologismo, de trocar cargos por votos no Congresso, começa ali. O sistema partidário, a forma de organizar o Estado, tudo isso precisa ser mudado. Senão esse tal de fisiologismo vai continuar, a corrupção vai continuar. Tereza, você começou a cobertura política nas diretas e depois trabalhou também na Constituinte. Como é que era o seu dia a dia naquele momento? Eu comecei a trabalhar em jornalismo político ainda na eleição de 1982. A primeira cobertura de que eu me lembro, assim, muito intensa de que eu participei, é a eleição de 82. Foram as primeiras diretas para governador, ainda durante a ditadura, né? Aí depois é que teve as diretas e teve a eleição do Congresso de 82. Nele se elegeu Dante de Oliveira, né, autor da emenda das diretas e tal, e depois a Constituinte. Na Constituinte, eu ainda era repórter política, cobria política para o Globo, e no meio da Constituinte, eu não sei em que mês de 1987, eu passei a escrever a coluna Panorama Político no Globo, na página 2. Então, eu cobri um pedaço como repórter, uma parte, depois como colunista, mas isso não faz diferença, porque a Constituinte digamos, ela exigia um olhar global sobre o que estava acontecendo para você entender, né? É diferente de um congresso bicameral, que você pode estar cobrindo o Senado e não ter a menor ideia do que se passa na Câmara, né? Por exemplo, hoje em dia, né? Em tempos normais. A Constituinte não, era uma Assembleia Unicameral. Então, você tinha que estar com um olhar atento a tudo, as comissões, o plenário e tal. E você vinha diariamente ao Congresso? Como é que era o trabalho? Porque hoje você é colunista política, mas o trabalho pode ser feito às vezes à distância, né? Hoje é muito diferente o jornalismo que é feito hoje do jornalismo daquela época, não é isso? E também por causa das tecnologias, né? Por o tipo de internet que você tem hoje, você pode estar acompanhando o noticiário em tempo real e você, colunista, hoje você vai fazer uma análise, mas os fatos você acompanha em tempo real pela internet. Naquele tempo não tinha internet como hoje, né? Então, sempre fui muito de vir ao Congresso todos os dias, mesmo depois da Constituinte. Até há poucos anos eu ainda vinha, mesmo como colunista, tinha o costume de vir todos os dias ao Congresso. Na Constituinte, sim. E a Constituinte, ela não tinha hora, né? Só tinha hora para começar, né? Logo cedo, sim, o doutor Ulisses chegava, a sessão começava pela manhã, pelo meio da manhã, 9h30, 10 horas, mas nunca tinha hora para acabar. E a Constituinte foi um tempo muito intenso de vida social em Brasília, vida social política, digamos assim, né? Em que acabava a sessão, mas as pessoas continuavam nos restaurantes, né? O Florentino foi um restaurante muito da Constituinte, né? Depois ele acabou, onde é o Lakes hoje, o Piantella e muitos outros bares e restaurantes, onde a conversa continuava, né? Porque as pessoas saíam tarde daqui, tinham que jantar, e nesses jantares a conversa continuava, negociações eram feitas. E uma diferença muito importante é que não havia o sectarismo que havia hoje, né? Hoje é muito difícil, a negociação é muito travada e o diálogo entre os diferentes, entre esquerda, direita, centro-esquerda e tal, não flui, né? E naquele tempo não, você podia encontrar um personagem como o José Genuíno, talvez a personalidade mais importante da esquerda na Constituinte, né? Conversando numa mesa do Piantella com Luiz Eduardo Magalhães, a personalidade mais importante da direita, talvez, na Constituinte, né? O trabalho, então, começava aqui no Congresso por volta das 10 horas da manhã e continuava nesses restaurantes, o trabalho do jornalista? Ah, sim, e nós atrás, né? Porque muitas vezes você ia descobrir que ali se estava acertando uma votação do dia seguinte. E nós estávamos sempre ali, também, nós jornalistas todos, naquela colmeia, porque dali saíam coisas para o dia seguinte, né? Que papel a imprensa teve na Constituinte?
Não sei se teve um papel específico diferente, né, da sua missão de informar sobre o que estava se, né, negociando, votando, passando. Mas talvez nós tenhamos falhado em algumas coisas da Constituinte, em mostrar mais como era importante aquela pactuação, que aquilo era o pacto para o fim da ditadura. Nós cobrimos muito a Constituinte como um congresso extraordinário, quando, na verdade, a Constituinte era muito mais do que aquilo, né? Isso que é importante compreender o nosso processo de saída da ditadura, diferente do de todos os outros países da nossa vizinhança, sabe, Glauciane? Nós não derrotamos a ditadura como a Argentina, como o Chile. Nós conciliamos, saímos da ditadura, nós saímos da ditadura com um arranjo. Um presidente eleito indiretamente, que até morreu sem tomar posse, Tancredo Neves, substituído por um presidente, pelo vice-presidente José Sarney, que aí cumpre a promessa do Tancredo de convocar a Constituinte. Eu cobri o Palácio do Planalto no dia em que o Sarney convocou a Constituinte. E o país nem prestou atenção à importância daquilo que era o fim da ditadura, né? E elegemos também a eleição, né? Foi a última vez, olha só, foi a última vez que um partido político elegeu sozinho a maioria do Congresso, da Câmara e do Senado, né? Ou seja, de lá para cá, nunca mais um partido teve maioria. Então, governar foi ficando cada vez mais difícil, porque aí era preciso fazer as tais coalizões, né? E nós sabemos em que dá as coalizões. Foi na Constituinte que o Roberto Cardoso Alves proferiu a famosa frase para duas Terezas, para mim e para a minha companheira, então, no Jornal do Brasil, Tereza Cardoso. É dando que se recebe, né? A prática do fisiologismo, de trocar cargos por votos no Congresso, começa ali, porque na Constituinte o PMDB teve uma hegemonia, mas mesmo ali já começou a ter o Executivo tendo que trocar votos por cargos. E isso foi se agravando e deu no que deu, deu no problema da corrupção, da corrupção sistêmica. O sistema não funciona sem corrupção, porque é preciso ter maioria. E a última vez foi aquela. Mas você perguntou, foi que papel a imprensa teve? Eu acho que a imprensa cobriu muito corretamente, mostrando as votações, etc. Mas eu acho hoje, olhando para trás, que nós não conferimos à Constituinte esta natureza tão importante que ela tinha, que era: aqui se celebra um pacto para encerrar a ditadura e construir uma democracia. Talvez nós não tenhamos conseguido mostrar a importância disso, eu acho. Mas essa noção você não adquire também só depois, olhando o processo como um todo? Eu, pessoalmente, sim. Eu acho que eu estava ali, e eu acho que a maioria de nós estávamos dentro daquele barco, daquela, né, aquela viagem trepidante e tal, mas a gente não percebe, só vai ter essa consciência mais tarde. Você falou da questão da troca, né, para a formação de coalizões, a troca por cargos. Nós entrevistamos o Luiz Roberto Ponte, ele falou também das concessões de rádio e TV, que também foi outra moeda de troca. Você chegou a cobrir algum episódio em que isso apareceu? Sim, o assunto da comunicação me interessava, sempre me interessou muito, e naquele tempo eu fazia um mestrado em comunicação social na Universidade de Brasília, eu estava muito interessada no assunto da comunicação, do capítulo da comunicação. Era muito próxima da deputada Cristina Tavares, de quem eu vinha escrever o perfil parlamentar muitos anos depois. Então, a Cristina recebeu essas sugestões da FENAGE e outras entidades desse campo de defesa de uma comunicação mais democrática. Ela vai ser relatora da subcomissão a qual estava afeta esse assunto, né? Uma subcomissão com um nome muito grande, porque tinha de família, não sei o quê, educação, e eram 24 subcomissões, né, como todo mundo sabe, e elas abarcavam temas que depois iam desaguar em 8 comissões temáticas. A Cristina enfrentou ali, como relatora, nessa subcomissão, uma oposição
enorme, forte, vigorosa e diria assim, violenta dos representantes dos empresários do setor de telecomunicações, né? E havia um que era particularmente importante, que era o deputado José Carlos Martinez, do PTB. Era um dos mais importantes representantes da radiodifusão privada. E ele faz uma oposição vigorosa ao relatório da Cristina, né, que acaba não sendo votado, estraçalha um relatório, as coisas mais importantes que ela propõe, por exemplo, a criação do Conselho de Comunicação Social, esse que hoje é aqui vinculado ao Senado, vinculado ao Congresso, mas o Senado ele é mais organicamente vinculado ao Senado, mas o conselho que a Cristina propõe tinha amplos poderes, inclusive para fazer as concessões que o Congresso referendaria depois. Eles estraçalham essa bancada vinculada à radiodifusão privada, estraçalham esse relatório. Depois, na comissão temática, o relator será o deputado Arthur da Távola, né, que também resgata o relatório da Cristina com muitas propostas, como este conselho, né, que se tivesse dado certo, o conselho era, na verdade, uma agência reguladora. Hoje o conselho que existe não tem esses poderes, ele se empenha muito, muitas pessoas aqui do Senado tentam fortalecê-lo, fazer com que ele seja um órgão de reflexão e de proposição sobre as nossas políticas de comunicação, mas ele não tem o poder que foi conferido e que acabou não prevalecendo. E o relatório lá da comissão do Arthur da Távola não é votado e só no Senado, só no plenário, consegue-se ali com a mediação do Mário Covas, um líder muito forte, que era o líder do PMDB, mas já tinha sido criado o PSDB nesse momento, mas se consegue um acordo e esse acordo resulta na criação, na inclusão de alguns artigos ali do capítulo das comunicações da Constituição, como o artigo 223, que diz que deve haver complementaridade entre os sistemas de radiodifusão estatal, público e privado. É com base nesse artigo que mais tarde, em 2007, nós vamos criar a EBC, né? Mas hoje no Brasil dá para a gente ter complementariedade entre esses três sistemas, porque o público e o estatal acabam se confundindo muito, né? Como os artigos nunca foram regulamentados, né? Esse artigo precisaria de uma regulamentação específica, dizendo o que é privado. Bom, todo mundo sabe que são concessões do Estado, né? Mas o que é público e estatal, né? Estatal são os canais de radiodifusão dos poderes públicos, né, para difundir ações desses poderes, né, que seriam o governo, o Poder Executivo, o Congresso, a Câmara e o Judiciário, que são as TVs e rádios que nós temos aqui, a TV Senado, onde estamos, com a sua rádio, seus outros veículos, a Câmara, o Supremo, e o Executivo ficou num prejuízo, inclusive, porque o Executivo ficou tendo apenas o canal, o NBR, que é um canal a cabo, não tem canais abertos, né? Mas como não se definiu, a EBC surgiu procurando responder a essas duas dimensões, fazer serviços públicos de radiodifusão, a TV Brasil, as rádios públicas, a Agência Brasil, que é uma agência pública, mas operar também os serviços estatais, o NBR, a Voz do Brasil a parte do Executivo, que aqui é o Senado e a Câmara que fazem as suas partes, né, e o Judiciário. Então a EBC ficou com esta ambiguidade. Mas voltando ainda aos artigos, além deste do público, estatal e privado, também outros que falam sobre conteúdo regional, sobre participação dos produtores independentes, sobre a natureza da programação de todas as televisões e rádios, né? Digamos, o compromisso cultural informativo, a natureza da programação, quanto por cento ela tem que ter de informativa dos estados e não apenas do eixo Rio-São Paulo-Brasília. Nada disso foi regulamentado. A mínima regulamentação, a lei da EBC não chega a ser uma regulamentação, ela é uma autorização de uma criação de uma empresa pública de comunicação. Então, a sua pergunta, é possível ter esses três níveis com uma complementaridade perfeita? Não, não é possível porque não houve a regulamentação nem dizendo o que é o que, e a EBC ainda surgiu
se os veículos do Legislativo são nitidamente estatais, nesse sentido, vinculados a poderes públicos, e a comunicação pública é aquela que deve ser da sociedade, servir a sociedade, prestar serviços complementares, ou seja, aqueles conteúdos que nem o setor privado, nem o estatal oferecem. Né? É o modelo BBC, né? O modelo BBC ou das todas da radiodifusão pública europeia, dos outros países. E isso não foi possível ser desenvolvido e agora teve um retrocesso, porque o Temer destraçalhou a lei DBC, o Temer está fazendo uma regressão com que todos os veículos da EBC, onde conviviam estatais e públicos, essa dicotomia que eu falo que foi nociva, ele está regredindo tudo isso à condição de veículos governamentais. Então, tivemos uma involução. Mas é porque a sociedade brasileira também talvez não tenha priorizado essa questão ainda, né? Eu acho que houve não se apropriou da ideia, né, do que é comunicação pública, que nasce com 60 anos de atraso no Brasil, né? Na Constituinte isso mal foi debatido, isso foi uma guerra particular entre a esquerda e os radiodifusores privados, né? Uma guerra muito particular, que eles sabiam por que estavam brigando. Ali, Cristina, Arthur da Távora e as bancadas de esquerda, querendo colocar ali comunicação pública, maior diversidade, etc., e um grupo de lobby da radiodifusão privada. Foi uma guerrilha. Mas, assim, a Constituinte, como um todo, não discutiu essa questão. Essa questão não foi discutida no plenário, amplamente, não ganhou relevância, até porque nós estávamos saindo de uma ditadura, havia coisas muito mais importantes e urgentes. Nós precisávamos garantir os direitos humanos, faltar o artigo 5º, que é uma maravilha, um artigo tão avançado no que diz respeito aos direitos e garantias individuais e coletivos, né? Nós precisávamos garantir que não houvesse retrocesso, garantir os direitos políticos e tinha questões como a reforma agrária e os direitos sociais. Então, capítulos muito importantes, né, que foram, digamos, marcos da transformação do Brasil num país, na elevação do Brasil a um patamar civilizatório mais elevado, né? Certamente que o capítulo dos direitos sociais é um segundo passo. O Brasil tinha dado um salto civilizatório lá nos anos 30, quando o Getúlio Vargas introduz os direitos trabalhistas e os direitos civis, o direito ao voto da mulher, etc., né? Ali nós tivemos um salto civilizatório. E depois não mais, depois a gente foi para a ditadura, a gente foi para o retrocesso, para as trevas, né? Na Constituinte havia coisas muito importantes a serem conquistadas, né? Não que a comunicação não seja importante, mas no contexto em que nós vivíamos era mais importante garantir a democracia, os direitos sociais e políticos, desenhar uma democracia política e social, com o outro capítulo. Então é claro que diante de tantas emergências, uma questão como a da comunicação ficou marginal. Você citou a Cristina Tavares, ela era uma das 24 mulheres constituintes, só 24 num cenário de 559 no total. Não havia essa percepção dessa baixa participação política feminina na Constituinte? Assim, havia por parte de quem, né, assim, da bancada feminina, dos setores progressistas, e isso já foi um salto. Eu não me lembro o número exato de mulheres antes da Constituinte na eleição de 82, que foi a primeira eleição que eu cobri. Mas, se não me engano, era um número bem menor, eu acho que eram 8. Não havia cota. Os partidos masculinos, controlados por homens, saindo de uma ditadura, né? O feminismo, um movimento incipiente no Brasil. Os partidos investiam pouquíssimo em mulheres. Não havia nenhuma cota obrigatória, como hoje, embora a cota não resolveu o problema, né? Nós hoje temos nem 10% de mulheres na Câmara, né? Raspando os 10%, somando com o Senado e tirando a média, é que nós chegamos a 10% no Congresso, né? E isso era só entre os parlamentares ou tinha pouca jornalista também?
Eu acho que não, acho que ainda era uma profissão muito masculina, mas nós tínhamos avançado mais. Já a participação, digamos, das mulheres no jornalismo era maior já do que na política. Sem dúvida, como em outras profissões, né? Na noite da promulgação da Constituição, os jornalistas fizeram uma chuva de papel picado, mas foi algo espontâneo. Como é que surgiu esse movimento? Você estava lá naquela noite? Sim, eu me lembro disso, mas foi espontâneo. Eu acho que foi o comitê ali e tal, mas ali, sim, eu acho que foi um movimento de reconhecimento, né, da vitória da sociedade brasileira sobre a ditadura, de finalmente, que havia rasgado nossa Constituição de 46. Ali foi um gesto nosso, eu não lembro quem organizou, eu acho que foi o comitê, mas acho que foi um reconhecimento disso, vencemos, né? Temos uma Constituição, saímos da ditadura. Houve alguns momentos em que nós nos manifestamos, interessante isso. Hoje, se um jornalista se posicionar sobre alguma coisa assim, vão dizer que não se deve fazer isso, não é politicamente correto ter opinião. O jornalista não pode nem declarar voto, né? Mas naquele momento podia, porque nós saímos de uma ditadura. Então, eu lembro no dia da votação das diretas, muitos de nós chorávamos quando olhava aquele placar e faltaram 22 votos, né? Então, ali a ditadura ia continuar, né? Era uma derrota fragorosa do povo brasileiro que tinha ido às ruas e tinha acreditado que era possível enterrar a ditadura com eleição direta. Aí a emenda acabou. Então, assim, alguém ia criticar, tinha um jornalista chorando, faltou isenção, né? Como é que você podia cobrar isenção diante de uma questão, né, de você estar, digamos, chorando pela democracia? Né? Depois isso começou muitas coisas foram mudando no Brasil. Então, aplaudir a Constituinte não era visto como uma coisa politicamente incorreta. Hoje talvez fosse, né? Você escreveu na sua coluna a frase de um jurista português: não há saída para o Brasil senão a refundação do país numa nova Constituinte. Você concorda com essa frase? Concordo e queria muito ter falado sobre isso. A Constituinte foi um salto civilizatório, conseguimos com ela chegar até aqui, não com uma democracia acabada, mas com uma democracia esboçada, mas que falta muito para que seja uma democracia consolidada. Entretanto, algumas das questões, alguns dos marcos estabelecidos pela Constituição ficaram velhos, né? O mundo mudou muito. A Constituinte foi promulgada numa época em que o leste europeu, o socialismo real que nós conhecíamos estava acabando, o Muro de Berlim caindo, a União Soviética se desmanchando, o mundo mudou muito. As tecnologias revolucionaram o mundo, também revolucionaram o modo de viver. Muitas coisas da Constituição precisam ser atualizadas, mas, sobretudo, a Constituinte tem muitas virtudes, a Constituição tem muitas virtudes, mas a Constituinte cometeu um grande erro. Ela não nos dotou de um sistema político moderno e capaz de construir uma democracia. Nosso sistema político é o mesmo que vem dos anos 30, 40, da ditadura e tal. Eu digo o sistema eleitoral, o sistema de financiamento da política, o sistema partidário, a forma de organizar o Estado. Tudo isso precisa ser mudado. Acho que nós não podemos mais continuar elegendo um Congresso do jeito que nós elegemos. Precisamos ter ou voto em lista ou voto distrital. Senão esse tal de fisiologismo vai continuar, a corrupção vai continuar, etc. Por isso eu acho que precisamos sim de uma nova Constituinte. Mas para alterar isso numa nova Constituinte, não haveria também um risco de que se alterassem direitos, garantias constitucionais que foram estabelecidos naquela época? É verdade, existe esse risco. Por isso, o momento tem que ser muito bem escolhido. Ou talvez a gente fazer uma Constituinte exclusiva. Nós precisamos arrumar o sistema tributário, precisamos arrumar o sistema político e não mexer no artigo 5º, não mexer nos direitos sociais, coletivos e individuais, né?
Se isso fosse possível, mas aí a direita fala, mas é preciso fazer uma reforma trabalhista, né, maior ainda do que a que já foi feita, mais danosa ainda aos trabalhadores. Então, não sei, tenho dúvidas sobre o momento e sobre os riscos embutidos esses que você aponta, são reais. Exclusivo ou não? São reais, mas que é necessário sim Constituinte passar a limpo. exclusivo ou não? Pois é, exclusivo ou não. E também quem é que vai aprovar? É porque se você fala assim, queremos mexer só no sistema político, aí tem que fazer um acordo. Aí os conservadores falam, não, mas nós queremos mexer também na organização do Estado, nós queremos mexer também nos direitos trabalhistas e sociais, e aí não tem o acordo, quem é que vai aprovar essa constituinte exclusiva, né? É difícil, mas é necessário, muitas coisas precisam ser passadas a limpo. E até porque já está uma coxa de retalho de tanto remendo, né? Tantas emendas. Eu agradeço a sua participação no programa e até a próxima. Obrigada. Foi ótimo recordar tudo isso.